Olá, bem-vindos a mais uma dos nossos videozinhos aqui de História, em preparação assim corrente para o Exame Nacional. Hoje avançamos bastantes séculos e vamos à criação dos Estados Absolutos e Europa dos Parlamentos, ou seja, estamos em pleno século XVII, XVIII. Eu sei, o Exame de História, vocês passam a vida a viajar. Aquilo começa no século V a.C. e termina na atualidade, praticamente. Estejam preparados para isso, já sabem, os documentos. Tem tudo. Século XVII. Vamos aqui ver como é que estamos no século XVII, século XVIII, como é que a sociedade europeia estava organizada. E aqui vamos a falar, obviamente, do antigo regime. Esta noção de que há três ordens no Estado, o clero, a nobreza e o povo, sendo que duas delas são privilegiadas, o clero e a nobreza, enquanto o povo é aquele que também tem e abarca o maior número de população, mas também é aquele que não é privilegiado, que paga impostos, que não tem uma série de regalias que o clero e que a nobreza acabam por ter. Estamos numa altura, já passamos por mudanças a nível científico, já passamos por mudanças a nível religioso, portanto estamos numa altura aqui em que o clero também começa a ter algum tipo de proteção para estes monarcas absolutos. Também é uma forma destes monarcas absolutos chegarem ao poder. Vamos pegar aqui no exemplo de Luís XIV, não é? Na França. O proteger, o estar sob a proteção do Papa, aqui continuava, apesar das igrejas protestantes que cada vez ganhavam mais afluência, continuava a ser importantíssimo. Para a igreja também era bom ter este tipo de privilégios, pois há aqui toda a questão do direito canónico, as tais imunidades, a dízima, portanto, convinha. A nobreza, como se costuma dizer, mesmo dentro da própria nobreza, há uma espécie de hierarquia, muito neste antigo regime. Há uma série Versalhes, que explica muito bem isso. Portanto, até se tiverem tempo, creio que está no Netflix, e vejam, dei uma vistinha de olhos. Dentro da nobreza, aqueles que estivessem mais próximos de rei eram os mais importantes. Os que estavam mais afastados, obviamente, eram os menos importantes. Claro que era uma nobreza, uma elite militar, mas aqui começamos a falar mais da questão das linhagens. Que tipo de nobreza é esta? Até porque estamos a passar numa altura de mudanças, em que também os próprios monarcas, ou as pessoas com mais poder, começam a ter esta noção de será que realmente a nobreza, por ser filho de quem é, continua a valer a pena apostar nestas pessoas? E outra coisa importante, o dinheiro, não é? Porque muitas vezes esta nobreza acaba por ficar falida, e digo de aparências. O terceiro estado, como já vos disse, é a base, mas também é o que segura toda uma sociedade. Eram eles que pagavam os impostos muito pesados, e era um estrato social totalmente diversificado. Temos profissões liberais, temos a burguesia, e é nesta burguesia que começamos a ver uma relativa mobilidade social. Isto está muito em decadência, obviamente, com a aquisição de títulos ou terras dos nobres que estavam falidos, por casamentos também, e a famosa nobreza de toga. Ou seja, por fazerem algum tipo de serviço, ou prestarem, neste caso, algum tipo de serviço ao monarca ou a algum senhor mais importante, acabariam por ascender socialmente e adquiriam esta nobreza de toga. Claro que havia a nobreza de corte, a nobreza provincial e a nobreza de espada, esta ligada totalmente ao exército. Depois temos aqui a alta nobreza ou a baixa nobreza, temos esta diferença. O mesmo se passa no clero. Havia muitos pais que escolhiam, logo na nascença, que aquele filho, por norma o segundo filho, e se iria dedicar ao clero, à igreja. Era uma forma também de ascensão social. Claro que o baixo clero aqui também estava dentro das cidades, lidava com o povo, portanto acabava por não ter uma importância a nível social. O terceiro estado, como eu já vos falei aqui, a burguesia, que vai ganhando cada vez mais importância, é aquela que está ligada às atividades mais lucrativas a nível económico, mas também temos os tais pequenos comerciantes, os artífices, os camponeses, os vagabundos e os mendigos. Obviamente que havia aqui todos os indicadores de diferenciação. Havia formas e regras de comportamento, códigos de conduta que deviam ser seguidos. Claro que, principalmente aqui com Luís XIV, havia toda a encenação do poder. Esta noção de que o rei tinha um poder sagrado, a célebre frase de Luís XIV, Rei Sol, não é? Deus no céu, eu na terra. Começa a nascer aqui esta noção de que os reis eram
a presença de Deus ou a representação de Deus na Terra. Claro que isto, comparado depois ao papado, mas eles faziam isto de forma subtil. No fundo, aqui Deus surge muito para afirmar ou consciencializar este poder, clarificar este poder é válido, ou seja, validar este tipo de poder. Claro que este poder era feito de forma luxuosa, ou seja, como é que estes reis iam demonstrar o poder? Luís XIV, Versalhes, sem sombra de dúvida, volto aqui à série Versalhes, mostrar o seu poder de forma grandiosa, com grandes construções, até colocarem-se em grandes guerras, que muitas vezes até eram guerras já à partida que eles saberiam que iriam perder, mas mostrar esta noção, mostrar o luxo, era através do luxo que se mostrava a beneficência. As próprias festas, a forma como estavam organizadas. Portanto, basta ver, até há uma série de filmes desta época, não feitos nesta época, mas sobre esta época que vos falam. As próprias perucas que eles usavam simbolizavam o poder. Quanto mais altas fossem, mais trabalhadas fossem, mais demonstração. Claro que é tudo uma questão de encenação e de representação. Não é? Porque as coisas depois efetivamente não eram assim. Portugal segue esta regra também. Temos aqui também uma sociedade dividida em três. Atenção, chama-se sempre a atenção que Portugal tinha esta expansão ultramarina que dava mais algum poder económico nesta altura. Nós estamos aqui a falar, vamos aqui só nos entender em que Portugal estamos num Portugal já depois do poder de Espanha, portanto já estamos com a dinastia Bragança no poder e começamos aqui principalmente já com peço desculpa já com no século XVII a termos uma espécie de centralização do poder, ou seja, os próprios reis desta altura, principalmente Dom Pedro II, começam a tentar centralizar o poder em si, no seu reino. Portanto, há estas tentativas de cada vez mais centralizarem e tentarem tornar o poder absoluto. Isto tenta-se fazer pela primeira vez com Dom Pedro II, só se consegue efetivamente com Dom João V. Esta política de centralização e burocratização foi visível também a nível económico e financeiro, principalmente na questão das companhias e monopólios. E aqui também chamar a atenção para a ação do Conde de Ericeira. E assim temos em Portugal o chamado absolutismo joanino. Não é muito diferente daquele absolutismo de Luís XIV, aliás, segue essa grande influência. A criação, a tal encenação do poder e a criação de espaços de luxo para a demonstração do poder. O Aqueduto das Águas Livres, o Convento de Mafra, a própria Biblioteca da Universidade de Coimbra, a Biblioteca Joanina, completamente cheia de ouro. Temos aqui a noção de ostentação da corte. Claro que Dom João V, ao ostentar, também acaba por ter um papel de mecenas muito importante. Além desta influência toda de Dom João V, também estamos a falar numa altura em que cada vez mais a Inquisição trabalhava, os jesuítas também, e havia aqui muito a noção de governação restrita, ou seja, o Estado realmente colocava em si todo o poder. No entanto, por toda a Europa houve quem não alinhasse, por assim dizer, nesta Europa absolutista. Estamos a falar da Europa parlamentar. E aqui, obviamente, falamos das Províncias Unidas, atual Holanda ou Países Baixos, como lhes queiram geral, em que começaram a querer a independência face ao Império Espanhol, conseguem unificar-se e, acima de tudo, aqui com o nosso negócios, ascender enquanto potência económica. A Holanda, em primeiro lugar, porque eles começam aqui, pela primeira vez, retirar a tal noção de Mar Clausum, ou seja, o tal Tratado de Tordesilhas assinado entre Portugal e Castela, e começam a aplicar cada vez mais a noção do Mar Liberum, ou seja, todos podem navegar, os mares não estão proibidos por ninguém. E há aqui, obviamente, uma recusa óbvia do poder absolutista. Aliás, a própria forma como a Holanda está edificada é de abertura, quer a nível político e quer a nível religioso. Outro país que vai fugir e que vai recusar completamente o absolutismo é a nossa Inglaterra, uma dinastia parlamentar já muito antiga, vamos lembrar já da célebre Magna Carta,
Entretanto, depois da dinastia Tudor, principalmente com a morte de Elizabeth I, passamos aqui por um período muito complicado. Porquê? Porque quem sobe ao poder são os reis da Escócia, neste caso a dinastia Stuart, e eles tentam, através da petição de direitos, muitas vezes, tentar impor novamente, impor tal como havia no resto da Europa, esta monarquia absoluta. O que é que isto levou? A Guerra Civil, a chamada Glorious Revolution. Aqui também surge-nos outra figura central, Oliver Cromwell. A nível económico, não vos é um nome estranho, até porque é ele que está muito em face também na questão do mercantilismo. A certo é que esta monarquia não consegue ascender ao poder. Houve duas tentativas de impor esta monarquia absoluta, com Carlos I e Carlos II, terminaram as duas de forma falhada, até que Guilherme III de Orange faz a famosa Glorious Revolution em 1678 e assim impõe a tal Declaração de Direitos, Declaration of Rights, a divisão dos poderes e a superioridade da lei. Para tal, também foi importante aqui um filósofo, vocês já devem ter ouvido falar, John Locke, vai justificar o parlamentarismo através do contrato social. Ou seja, o direito de governar vem do consentimento de quem é governado. Tem que haver um contrato social feito entre quem governa e quem vai ser governado. E, acima de tudo, tem que estar à cabeça os direitos do indivíduo. Portanto, nós temos a noção que o John Locke vai muito ao encontro da defesa da igualdade, da liberdade, das leis naturais, o que é muito importante para perceberem. Bem, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida também, já sabem, dsacademy.pt, não só a história, mas também a português e matemática. Estamos lá para vos ajudar. É só lá irem e até à próxima.